Exercícios 8, função do segundo grau. Vamos continuar agora a falar dos exercícios 31 ao 40. O 31 fala o seguinte: estabeleça os valores de m para os quais a função f de real em real definida por f de x igual a 5x² menos 4x mais m admita duas raízes reais e distintas. Esse exercício é um exercício de discussão de uma função do segundo grau e normalmente quando você tem esse tipo de exercício falando sobre quantidade de raízes, você vai ter que encontrar o delta em função de m mesmo, ou seja, b² menos 4ac, e você vai ter que falar para quais valores desse delta, então, né, que eu vou ter duas raízes reais e distintas. Então você vai ter que fazer delta tem que ser maior do que zero, então essa expressão que você encontrar, faça maior do que zero e isole o m. Aí você vai ter a sua resposta. Então toda vez que ele falar, olha, para quais valores de m essa função admite apenas uma raiz, ou uma raiz dupla. Então você faria delta igual a zero. Então faz cálculo delta, força que ele seja igual a zero e isole o m. Ah, você pode falar assim, não pode ter nenhuma raiz. Então delta teria que ser menor do que zero. E aí você também, de novo, resolveria essa equação. Legal? Então toda vez que tiver exercício assim, dessa maneira que você faz. 32. Qual o valor mínimo ou máximo assumido pela função quadrática dada pela lei f de x igual a menos x2 mais 2x menos 5? Veja, toda vez que ele pede valor máximo ou valor mínimo, é vértice. É o y do vértice, que é menos delta sobre 4a. No caso, como é menos x², então como é negativo, então a concavidade está para baixo, então ele vai ter um ponto de máximo. Mas ainda assim, você calcula sempre dessa maneira. Menos delta sobre 4a. Esse é o y do vértice. É o valor máximo da função. Se ele quiser saber qual é o x para o qual ele alcança o valor máximo, seria menos b sobre 2a. 36. Qual o conjunto imagem da função quadrática dada pela lei f de x é igual a x mais 1 vezes 2 menos x? Nesse caso, você vai ter que fazer a distributiva, chega numa função do segundo grau, e aí você encontra o y do vértice, e aí você verifica se você vai ter uma função com a concavidade para cima ou para baixo, e se lembra que toda função, toda imagem acompanha a concavidade da minha função. Concavidade para cima, então a imagem da função vai ser para cima, concavidade para baixo, a imagem vai ser também para baixo, do seu y do vértice para baixo ou para cima, dependendo da concavidade. 37. Resolva em z a inequação x² mais 12x mais 20 menor do que zero. Bom, então aqui é a inequação. Você tem que resolver fazer o estudo de sinais, encontra as raízes, faz o esboço do gráfico, onde é positivo, onde é negativo. Ele pede os valores negativos, estritamente negativos. Então você vai fazer bola aberta para as raízes. E como ele quer a resposta nos inteiros, então você tem que dar a solução como sendo exatamente os números inteiros que fazem parte desse intervalo que você acabou de encontrar. 38. Conjunto imagem dada por uma lei, x² menos 12x mais 20, então é o y do vértice sempre, e vem a concavidade para cima, então do y do vértice para cima. 39. Resolver em R a inequação x menos 3 à quinta vezes 2x mais 3 à sexta. Beleza. Primeiro, o 2x mais 3 elevado à sexta, toda potência par sempre vai dar uma resposta positiva. Então, o sinal dessa minha função vai depender do outro termo, do x menos 3 elevado à quinta. O sinal dele, como é elevado a um expoente ímpar, então eu vou ter que ter o sinal da base vai continuar. Se vai ser negativo, continua negativo, e assim, e se for positivo, vai ser positivo. Então o que acontece? Como eu tenho uma multiplicação de um termo que depende do valor dele, vai ser positivo ou negativo, por um outro termo que sempre vai ser positivo, o produto, para dar negativo, tem obrigatoriamente que o primeiro tem que ser negativo. Então você tem que fazer x menos 3 menor do que zero. E aí
você vai ter a sua resposta. Tomando cuidado que o 2x mais 3 não pode dar zero, porque senão ele zera toda a multiplicação. E como ele quer os valores apenas menores do que zero, então não é menor ou igual a zero, então você também tem que tirar a raiz do 2x mais 3. Então é só isso. Então não se assuste com essas potências. Não estiver falando de uma multiplicação que tenha potências maiores, só importa se são potências pares ou ímpares. As pares dão sempre coisas positivas e as ímpares dependem do sinal da base. Então você vai se importar com o sinal da base. E finalmente o 40 pede para resolver a equação. E aí ele tem 2x² menos 5x vezes 2 mais x menos x². Tudo isso menor do que zero. Aqui eu tenho um produto, é uma equação produto, então é tranquilo, né? Você chama a primeira parte de 1, o 2x² menos 5x chama de 1, o 2 mais x menos x² chama de 2, e aí você vai ter o estudo de sinais. Você faz primeiro do 1, depois do 2, depois quadro de sinais, com todas as raízes que você vai ter encontrado, o menos 1, o 0, o 2 e os 5 meios. E aí você coloca todas essas raízes, bota uma linha para cada função, no caso tem duas, então você fez uma linha para as raízes, uma linha para a primeira equação, uma linha para a segunda, uma terceira para a resposta, baixa as retas de cada raiz. Como você quer menor do que zero, então você vai fazer barra dupla para todo mundo, porque você tem que lembrar que vai ser intervalo aberto para todo mundo, bola aberta para eles. E depois você vai transcrever o jogo de sinais em cada espaço, em cada canaleta, para cada uma das suas equações. E finalmente a última para o jogo de sinais por coluna. E depois você pega os intervalos que tem o sinalzinho de menos. Legal? Bom, então esses foram os exercícios do 31 ao 40. Valeu!